Esta apresentação tem como objetivo a readequação dos procedimentos para a obtenção do certificado de boas práticas na fábrica Mais Que Bom, que atua no segmento de gelados comestíveis situada em Teresina, Piauí. O certificado de boas práticas de fabricação é um documento emitido pela Anvisa. A empresa deve cadastrar-se na Anvisa, gerar uma petição de interesse, submeter-se às informações técnicas previstas nos regulamentos específicos, gerar uma taxa de fiscalização e vigilância sanitária, realizar o pagamento e, após a internalização do pagamento, as informações do produto são analisadas e a equipe técnica da Anvisa pode realizar uma inspeção para verificação se atenderem às normas vigentes. Realizar o peticionamento, que é toda e qualquer solicitação apresentada na Anvisa, da qual resulte manifestação da agência, seja na abertura de processo, seja quando vinculada a processo já existente, podendo resultar em deferimento ou indeferimento. Cadastrar a empresa. O cadastro das empresas privadas que fornecem produtos ou serviços regulados pela Anvisa, bem como os usuários com vínculo de representação com essas empresas, devem ser solicitados inicialmente. Envio da documentação, que pode incluir alvará, licença sanitária municipal e/ou estadual, autorização de funcionamento da empresa, inscrição municipal e/ou estadual. A validade do certificado de boas práticas de fabricação é de 2 anos, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. Para algumas áreas, a renovação do certificado não é autorizada. É necessário passar por todas as etapas do processo novamente. Porém, é possível garantir que a nova certificação seja emitida antes do encerramento do documento vigente. Deve-se encaminhar à Anvisa o novo pedido entre 270 e 180 dias antes do vencimento do certificado atual. É obrigatório para o funcionamento da empresa? Não. Os fabricantes de produtos sujeitos à vigilância sanitária devem, obrigatoriamente, cumprir com as boas práticas, seguindo os procedimentos e práticas estabelecidos em normas específicas da Anvisa. Porém, não é obrigatório que as empresas tenham certificado de boas práticas para o seu regular funcionamento. Qual a importância de obtê-lo? Assegura a integridade de seus processos de fabricação de alimentos e sua conformidade com as normas de segurança alimentar, além de aumentar sua credibilidade, não sendo somente o preço do produto o fiel da balança numa decisão de compra. Sem contar que essa certificação, por si só, funciona como marketing do fabricante. A qualidade dos sorvetes é determinada não só pela qualidade dos ingredientes, mas também por bons equipamentos, correto balanceamento da formulação, empregados saudáveis, limpeza e procedimentos de sanitização eficazes, abordando os seguintes pontos: características das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, higienização de utensílios, equipamentos e ambientes, qualidade da água, manejo de resíduos, regras para os manipuladores, exposição do alimento preparado. A água utilizada na produção dos gelados deve ser compatível com o padrão de qualidade. Leites e produtos lácteos devem ser devidamente pasteurizados. Os edifícios e instalações do setor de produção devem impedir a entrada de pragas. A água utilizada como ingrediente deve atender ao padrão de potabilidade. Deve ser atestada por meio de laudos laboratoriais. Pode ser oriunda de sistema de abastecimento ligado à rede pública ou de sistema de captação próprio. O reservatório deve estar acessível. A instalação hidráulica deve apresentar volume, pressão e temperatura adequados. Deve ser registrada e monitorada a troca periódica do elemento filtrante da água utilizada para o processamento de gelados comestíveis. Leite, constituintes do leite, produtos lácteos, ovos e produtos de ovos devem ser pasteurizados ou submetidos a processamento tecnológico adequado. No caso dos preparados à base de leite, pode ser utilizado outro tipo de tratamento térmico com combinações de tempo e temperatura
desde que o mesmo seja comprovado pela ausência de fosfatase. A pasteurização deve atender às seguintes condições mínimas: no processo contínuo, 80 graus Celsius por 25 segundos, ou no processo em batelada, 70 graus Celsius por 30 minutos. A área de produção deve ficar separada da área de venda por parede, divisória de vidro ou balcão, dividida em 4 partes: estoque de matéria-prima, setor de produção, estoque de embalagens, armazenamento do produto acabado. O layout da produção deve ser em sistema linear, com fluxo ordenado e sem cruzamentos, para evitar contaminação cruzada. Dessa maneira, a sequência deve ser estoque de matéria-prima, produção, estoque de embalagens e armazenagem. Além de comportar equipamentos, o ambiente da produção deve ser provido de pias para a higienização de matéria-prima e de utensílios, além de bancadas e mesas com superfície impermeável, lavável, em adequado estado de conservação, sem rachaduras ou quebrados. Deve haver vestiários e instalações sanitárias adequadas para o uso dos funcionários, independente para cada sexo, completamente separados das áreas de produção, embalagem e armazenamento, equipados com armários individuais para todos os funcionários. O teto deve ser construído e/ou acabado de modo que impeça o acúmulo de sujeira, proporcione facilidade de higienização, apresente resistência à umidade e a vapores e possua vedação adequada. Nas áreas de manipulação de alimentos, os pisos devem ser de material resistente ao trânsito, impermeáveis, laváveis e antiderrapantes. Os líquidos devem escorrer até os ralos, sem que haja a formação de poças. Para isso, devem ter uma declividade mínima de 2% em direção aos ralos e às canaletas. As paredes devem ser revestidas de materiais impermeáveis e laváveis até uma altura mínima de 2 metros. Pode-se usar o azulejo ou o laminado plástico. Entre as paredes e o teto não devem existir aberturas que propiciem a entrada de pragas, nem bordas que facilitem a formação de ninhos. Para dificultar o acesso das pragas, devem-se adotar as seguintes medidas: instalação de ralos sinfonados, instalação de telas milimétricas nas aberturas para as paredes externas, instalação de portas com molas, instalação de batente de borracha na parte inferior das portas, instalação, se necessário, de cortina de ar nas portas que se comunicam com a parte externa do prédio. O controle de pragas deve ser realizado por empresa especializada e esta deve ser regularizada perante aos órgãos fiscalizadores. Deve ser realizada a cada 6 meses ou quando se julgar necessário e certificado pela empresa que realizou o processo. O sistema de canalização e eliminação de rejeitos deve ser adequadamente dimensionado, a fim de suportar a carga máxima pré-estimada, com encanamentos que não apresentem vazamentos, estando providos de sifões e respiradores apropriados, de modo que não haja possibilidade de contaminação e poluição da água potável. Deve-se construir uma caixa de inspeção fora das áreas de operação, com frequência de limpeza proporcional ao volume de dejetos eliminados. Os utensílios e equipamentos devem ser fabricados com materiais que não contaminem, de preferência aço inox. Devem ser facilmente desmontáveis, não possuir cantos ou bordas de difícil acesso para a limpeza ou que permitam acúmulo de resíduo. Devem estar em bom estado de conservação e de funcionamento. Devem ser de qualidade para promover o batimento e o congelamento em condições apropriadas, de modo a não comprometer a qualidade sanitária do sorvete. De acordo com a pesquisa que fizemos, atualmente a empresa não cumpre com todas as boas práticas exigidas pela vigilância sanitária. Para obter o certificado de boas práticas de fabricação, a indústria de alimentos deve adotar essas medidas a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios.